Pessoal, boa tarde. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, que o sobrenatural de Deus essa tarde esteja sobre nós, que a esperança, a expectativa de dias melhores estejam adiante de nós aqui e que todo o poder e autoridade de Cristo sejam a nossa guia, a nossa retaguarda, o nosso socorro bem presente nos momentos de angústia. Irmãos, antes de nós iniciarmos, a palavra hoje está em Êxodo. Eu quero dizer algo para você. Muitas das vezes, nós somos confrontados pelas realidades e aí tomamos um choque. Quantos de vocês aqui, quando entraram para essa live, que a visão começou a abrir, você começou a tomar um choque emocional? Você falou, pastor, eu tomei um choque emocional. Me deu um acesso de lembranças. Boa tarde a todos. E eu comecei a analisar coisas, eu comecei a entender de coisas. Boa tarde a todos. Eu comecei a entender que tem coisas que estavam fora do lugar na minha vida. Isso é um dos acessos que o Espírito Santo de Deus faz gestão sobre nós. Primeiro, ele traz em nós um susto, um período difícil. Com aquele período difícil, ele começa a gerar movimentos mentais em nós, administração emocional, para que possamos entender que precisamos tomar atitudes novas. E se você chegou aqui na live dizendo, pastora, quer saber de uma coisa? Estava sendo conivente com muita coisa errada, estava sendo, bem-vindo todos, estava sendo conivente e negligente com a minha casa, com o meu propósito, com a minha família, com a minha vida financeira, com a minha vida espiritual, com a minha vida material. E no fundamento, boa tarde a todos, eu achava que estava correta. Eu ainda não tinha visto a coisa dessa maneira. E hoje, quando eu olho e vejo quantas coisas eu negligenciei, eu começo a ter compreensão das coisas que eu estou agindo errado. Irmãos, quando não temos a frequência do Espírito Santo, nós somos muito manipulados pelo sentimento, e falamos um pouco de manhã pelo sentimento. As pessoas choram e nós cedemos, as pessoas reclamam, nós cedemos, as pessoas querem, nós fazemos, e nós até concordamos em sofrer para não desagradar alguém. Mas deixa eu falar algo poderoso para você. O maior presente que o céu pode te entregar através dessas lives é a tua identidade. É a formatação da identidade original que Deus quer que você tenha, porque Deus criou você com entendimento, com pensamento. Deus quer que você seja uma pessoa de opiniões, de posições. Deus não quer que você negligencie nada para agradar ninguém. Deus quer que você tenha acordos, é claro, com a sua família. Você que é esposo, respeite sua esposa. Você que é mulher, respeite seu marido. Todo mundo sabe que eu tenho esse jeitão aqui, mas eu detesto o feminismo. Eu não tenho paciência para feministas. Mulheres, honrem seus maridos, cuidem de seus maridos, gerem privilégio na vida deles. Eu não sou desse tipo de pessoa que acha que a mulher, para ser empoderada, ela tem que ter a sua casa quebrada. Muito pelo contrário. O empoderamento, ele vem através do exercício da obediência. Quando somos obedientes diante de Deus, nos empoderamos diante da situação que Satanás impõe. O empoderamento, irmãos e irmãs, ele virá para nós através da pisadura na cabeça da serpente. É quando nós pisamos a cabeça do diabo e nós dizemos assim, olha só, Satanás, na minha casa tu não atua mais, nas minhas finanças você não toca mais, nos meus filhos você não toca mais, no meu emocional você não me manipula mais. Eu quero ler um assunto hoje, que é algo que eu amo, que são sobre as parteiras do Egito. Nós vamos definir como as parteiras do Egito se comportaram, como que seria a determinação delas diante da ordenança de Faraó. Quantos de nós estamos sendo manipulados pelas ordenanças de Faraó? E eu vou dizer a você quais são as ordenanças de Faraó. Pastora, meu filho se vitimiza diante de mim, eu tenho que cumprir aquilo que ele quer. Minha mãe se vitimiza diante de mim, eu tenho que fazer o que ela quer.
Ah, pastora, eu tenho familiares que se vitimizam e eu tenho que cumprir exatamente aquilo que eles querem. Irmãos, nada que nos faça render-me diante de Faraó provém do trono da graça e da glória de Deus. Nós estamos aqui esta tarde porque somos criaturas livres. Fomos levantados pelo sangue para recarregar a liberdade espiritual, material, emocional, intelectual e religiosa. Quando nós somos voltados através do Espírito Santo, somos obedientes. Não carregamos o princípio da rebelião e nem da desordem. Isso é um princípio de quem anda com o Espírito Santo. Quando eu ando com o Espírito Santo, eu tenho temor, respeito, obediência por aqueles que estão em torno de mim, que dirá pelas autoridades levantadas por Deus na terra. Mas quando eu estou fora da presença, eu me comporto imaturamente como uma pessoa que gera consequências. Vamos parar, Maria, que a árvore do bem e do mal não seja a condução da sua casa, mas que você viva as árvores do Éden, as chaves da obediência e da permanência na presença do Eterno. Porque havia uma árvore em que o povo, em que Adão e Eva não poderiam usufruir, mas tinha milhões para eles usufruírem e prosperarem. Que você aproveite todas as árvores de vida que Jesus colocar diante de você e prospere no conforto e na qualidade dos céus. Então escute bem o que eu vou dizer a vocês. Eu estava falando de manhã sobre oportunidade. Não desqualifique as oportunidades pelos sentimentos que passam. Pega de novo, se você está aí, pega essa senha de acesso que eu estou liberando para você aqui hoje. Não desqualifique as oportunidades de Deus por causa de meninice, imaturidade e sentimentalismo, porque nada disso procede de Deus. 5 minutos você joga fora uma vida inteira, um propósito inteiro que Deus estava planejando enriquecer você. Deus! Quem já parou e já pensou assim, pastora, eu era para estar numa situação, ganhando dinheiro, joguei fora por causa de criancice. Quem você aqui pode olhar para você mesmo e dizer, vamos bloquear o Nerinaldo. Meu Deus, isso não é nem nome, né? Coitado. Deixa eu tirar o Nerinaldo daqui. Parece nome de... Como é que é? Nome de Sorine, né? Aquele negócio que você diz assim. E o pior é que ele é político, tá? Esquerdista. Pior que ele é posicionado. Fazer o quê, né? O diabo tem seus adeptos, né? Ele tá até legal que ele tá me pegando numa fase light. Ele tá me pegando numa fase chupeta. Se fosse há um ano atrás, ele ouviu umas verdades que ele ia sair daqui com quente dos fervendo. Mas enfim, irmão, vamos continuar aqui. Camila, que a tua vida sentimental seja totalmente restaurada dentro do propósito. Amém? Bem-vindo, pastor. Deus abençoe a todos poderosamente. Escute bem o que eu vou dizer a vocês. Irmão, se vocês não me seguiram, sigam muito. Se não compartilharam, compartilhem também. Curtam muito a live. Bora levantar esta live para outro nível emocional, material e espiritual. Eu tenho visto muita gente crescer aqui, irmãos. O destaque dessa semana aqui é Janaína, tá? Janaína agora tá firme e forte aí com a gente. Amém, irmãos? Luana, bem-vinda, filha. Escuta bem. Deus abençoe a todos os envolvidos nesse ministério, que tem ajudado, que tem semeado, que tem colaborado, que tem compartilhado, curtido, gastando o dedinho, curtindo em todo o tempo que a live abre e você está aqui. Você ama esse conteúdo, você ama estar aqui e Deus tem sido honroso conosco. Escuta bem. Não negocie as oportunidades que Deus tem para você, porque pode ser que elas não batam mais na sua porta. Irmão, você já reparou como nós nos acostumamos a reclamar da vida
E quando temos que mudar de hábitos, nós ainda continuamos reclamando. E quando a oportunidade bate, nós ainda continuamos reclamando das possibilidades que os céus derramaram sobre nós. Michel, prosperidade. As parteiras do Egito, elas vieram com uma proposta de acesso diferente. E eu vou chegar até você para você entender os acessos que Deus quer ministrar sobre tua casa, para que você viva a prosperidade do reino, para que você avance, para que você frutifique, para que você viva o extraordinário de Deus. Não é porque você está vivendo um tempo difícil que você tem que obedecer às ordens de Faraó. Pega essa chave aí se é que você pode. Pastora, meu casamento não está indo bem. Vou trair meu marido. O que a senhora acha? Que você não tem vergonha na cara. É isso que eu acho. Pastora, meu casamento não está indo bem. Tem um irmãozinho que conversa comigo pelo WhatsApp. O que a senhora acha? Eu acho que você não tem vergonha na cara. É isso que a pastora acha. Amém, irmãos? Ô, glória. Tem que se consertar diante de Deus. Aprender a ser homem e mulher de Deus. Porque, irmãos, tu não resolve o problema da tua casa traindo maldição para dentro dela. Tu não resolve o problema financeiro que tu está enfrentando roubando ninguém, concorda? Porque senão você é adepto do inferno. Então, irmão, nós temos que analisar, porque Faraó, ele gera frequências de necessidades em nós, tão violentas, que tira de nós a legalidade para gerar ilegalidade. E quantos de nós estamos aplaudindo a ilegalidade, estamos corroídos, vivendo uma vida mentirosa, mas dizendo: ah, pastora, foi a necessidade, eu estava precisando, e aí eu me corroí por causa de um momento. Irmãos, cuidado com os momentos que você tem deixado o diabo conduzir você, porque é nesses momentos que o acesso entra e você perde a santidade, você perde a pureza, você perde a visão, você perde a prosperidade, você perde a intimidade. E se eu disser para você que de todos esses acessos, o mais difícil é a intimidade? Porque quando o diabo toca na intimidade tua com Deus uma vez, você vai ter que pagar preço para rever intimidade conosco. De novo com Deus. Porque toda hora o diabo vai botar o dedo na tua cara e vai dizer: logo você que pecou, logo você que vive no erro, quer pedir perdão, logo você que jogou tudo fora, agora você quer pagar de crente? É ou não é assim que Satanás sopra no nosso ouvido? Então eu estou dizendo para vocês sobre prevenção de atitudes, maturidade profética. Quando nós carregamos a maturidade profética, Laila Prosperidade, nós somos prevenidos na oração, no jejum, no propósito e no conhecimento. Porque a Bíblia diz bem claro: o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitos estão quebrados, caídos e impróprios para a utilização da obra, porque perderam o conhecimento bíblico das coisas de Deus. E quando nós perdemos o conhecimento, irmãos, é um palito para o diabo tomar conta do nosso corpo inteiro. Ele entra por uma imposição: olha, tá vendo aquilo ali? Você tem direito àquilo ali. Aí você começa a se rebeliar, você começa a se levantar contra os irmãos, você começa a falar mal do pastor, você começa a questionar isso, questionar aquilo. Sabe por quê? Porque dentro de você, o Espírito Santo de Deus nunca trabalhou e nunca repousou. Nós carregamos o brilho do Espírito Santo. Nós estamos prontos a obedecer. Você quer conhecer uma pessoa que não tem o Espírito Santo? Ela é desobediente, ela fala junto, ela não te escuta. Só ela que entende, ela conhece Bíblia, ela entende Bíblia. Ela já foi isso, ela já foi aquilo na igreja. Ela já teve cargo disso, ela já teve cargo daquilo. Só que nenhum desses seus processos te salva. O que te salva verdadeiramente é obedecer. O que te salva verdadeiramente é mudar sentidos. O que te salva verdadeiramente é prosseguir, olhando e falando: Deus, eu errei nisso. Daqui pra frente eu quero me consertar.
Sim, é possível viver conserto. É possível se levantar e viver possibilidades novas. É possível viver algo novo na minha vida. Vamos lá no versículo 15. Êxodo 1:15. Juliana, prosperidade a todos os curtidores. Que vocês vivam a excelência da prosperidade. Que o sangue de Cristo seja revelado e derramado sobre vós. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e outra Puá. Obrigada, Ruth. Dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Pausa. Elas eram egípcias e elas receberam uma ordem de Faraó para matar todos os meninos hebreus. Irmãos, não é porque eu nasci no Egito que eu sou obrigada a me contaminar com as ordens egípcias. E é isso que você precisa entender a diferença. Não é porque na tua família todo mundo briga que você tem que viver uma vida destruída. Não é porque na tua família todo mundo fala mal de política, de pastor, de mais não sei o quê, que você tem que gerir o mesmo comportamento autodestrutivo. Não é porque teu marido é um lunático que fala mal de tudo que é pastor, que você também tem que ser lunática. Não é porque as tuas filhas estão vivendo uma vida avessa, que você tem que ser vítima das atitudes dos seus filhos. Pastora, a senhora não tem filho? Eu tenho duas. Por enquanto elas ainda estão dentro de casa, estão estudando. Mas irmã, a hora que elas atravessarem a porta e forem viver a vida delas, é tudo com elas. Amém? Eu posso assessorar, eu posso dar apoio, mas as atitudes que elas tomarem, elas vão ter que responder. Porque elas são muito bem ensinadas a viverem o que é certo, amém? Se elas quiserem tomar atitudes erradas também, é tudo com elas também. Só não conte comigo pro que é errado. Porque eu não vou jogar fora a minha salvação para compactuar com o erro de ninguém. É sobre isso que a pastora quer dizer aqui agora. Quantos de nós estamos sendo levados pelo Egito a compactuarmos com coisas que nos levam fora da essência e da presença do Eterno? Ah, pastora, mas é meu filho. Ah, pastora, mas é minha mulher. Ah, pastora, mas é meu líder. É teu líder, mas não te ensinou o acordo devido entre céu e terra. E se não tem me ensinado o acordo devido entre céu e terra, não tem validação na minha vida espiritual. Ah, pastora, meu filho quebrou os princípios e foi para o mundo. Irmão, sinto muito. Salvação é totalmente individual. Não é porque teu filho é rebeliado que você tem que carregar o pecado da rebelião. Porque para quem não conhece, rebelião é feitiçaria na palavra de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento. Muitos estão cheios de doença no corpo porque estão respondendo ao céu como feiticeiros. Inclusive, eu falo para alguns que saem dos grupos sem uma ordenança religiosa liberada pelo líder. E eu falo, olha, se Jesus tivesse vindo essa noite, você tinha ido para o inferno. Já falei para alguns aqui. Ah, pastor, ia, porque você é rebeliado. Você se comporta como uma pessoa exata do mundo. E não pode ser assim. Nós temos que aprender a viver as correções que Deus tem preparado e projetado para nós. Porque se não formos corrigidos, nós não cresceremos na presença de Deus. Escute bem o que eu vou dizer a vocês. Eulina, que você carregue a prosperidade as chaves de abundância é o propósito da rosquinha. Carrega as chaves dos celeiros. Troque teu trigo por patrimônios. Prosperidade na sua vida. Escute bem o que eu vou ministrar na vida de vocês hoje. Elas foram imputadas a matar os meninos. Diga pra mim hoje aqui, pastora, tem alguém querendo que eu mate a minha vida espiritual. Tu vai matar a tua vida espiritual? Ou você vai olhar pro céu e vai dizer, Deus, ainda que eu morra, mas a minha vida espiritual eu não abro mão dela. Tem alguém aqui querendo levar você a vida espiritual? Tem alguém aqui dizendo, mate a sua vida espiritual. Você precisa matar os meninos hebreus. Irmãos, você tem que aprender a permanecer.
Porque quem é contra a tua vida espiritual, através da tua santificação, vai estar contigo aqui. Através da imposição do céu, porque a Bíblia vai dizer que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É isso que você não consegue entender. Muito maior é a frequência daquilo que você carrega do que a imposição egípcia de que eu tinha que matar os meninos hebreus. Deus está dizendo para você hoje, não mate os meninos hebreus. Os meninos hebreus representam vida. Tem gente sufocando a própria vida para agradar o Egito. Deus! Tem gente sufocando a própria vida para agradar o Egito. Para agradar Faraó. Pare de agradar Faraó e agrade a Deus. Porque quando tu começas a agradar a Deus, o céu se movimenta em teu favor. O céu abre as portas que Satanás estavam fechando. É Ele quem promove você a viver o próximo nível espiritual. Mas você olha para a situação e você diz assim, ah, não tem jeito. Eu recebi uma ordem de Faraó, eu tenho que matar os meninos. Eu tenho que acabar com os meninos hebreus. Eu preciso cumprir uma ordem faraônica. Só que as parteiras do Egito não são do tipo que são levadas por necessidade e nem por imposição do sangue de ninguém. Elas se recusam, elas olham para si e dizem assim, quer saber? Nós não conhecemos o Deus hebreu, mas nós tememos. E nós não vamos descumprir a ordem dele. Quem é Faraó? Perto daquele que é todo poderoso. Perto daquele que tem poder de operar. Perto daquele que tem o poder de abrir portas. Perto daquele que tem poder de mudar quadros. O problema é que nós nos dobramos muito facilmente diante das circunstâncias que Satanás opõe diante de nós. Sabe por quê, irmãos? Porque temos que aprender com Cifra e Poá a ter fé. Quantos de nós que somos cristãos e no primeiro embate cristão nós deixamos de ser cristãos, nos comportamos como realmente hebreus, nos comportamos como os egípcios, queremos matar os sonhos dos outros. Pega essa senha aí que agora eu quero ministrar. Todo mundo que está debaixo de uma ameaça tem a tendência a matar o sonho dos outros. Tem a tendência a acabar com vida que gira em torno de nascimento das coisas novas que Deus tem de administrar para nós. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. Não é assim, Adriana? Só que Deus tinha um chamado com aquelas mulheres. Porque no fundamento, quem seria próspero e abençoado seriam elas. E não os meninos, e não Faraó. Deus tinha um negócio com Cipa e Poá. Só que tinha uma chave de acesso. Sabe qual era a chave de acesso delas? Temor. Será que você tem tido temor diante das situações? Ou será que você tem cedido a Faraó? Será que você tem se comportado como um egípcio? Ou será que você olha para a situação e fala, quer saber? Pode estar acontecendo o que for. Eu não nego a minha fé. Eu não rompo com a minha fé. Irmãos, todas as vezes que eu quero entender se alguém vai caminhar comigo ou não, eu crio algumas coisas que se quebram entre mim e essa pessoa para entender quem é ela. E dependendo da atitude dela, eu vou à frente ou vou atrás. Algumas me decepcionam, outras permanecem. Eu já tirei algumas do grupo aí, como eu já tirei a Janaína tá aí, ó. Sabe por quê, irmãos? Porque ela olhou e falou, a oportunidade que eu tenho aqui é muito maior. O que eu tenho vivido aqui é muito maior do que eu continuar rebeliada ou agindo de alguma maneira que não agrada a Deus. Eu prefiro me consertar e seguir. Isso é um caráter que me agrada. E por isso que às vezes eu quebro alguns paradigmas com algumas pessoas para saber, será que ela segue comigo ou não? Como já fiz anteriormente, você lembra disso, Ruth? Que eu acabei com todos os grupos e falei, daqui para frente vamos ver quem vai ficar e quem vai sair. Quem lembra disso aí? Maria estava aí, Ruth estava aí. Eu acabei com um grupo que tinham várias pessoas. Eu acabei com todo mundo. Os que tinham caráter chegaram até mim e falaram, pastora, eu tô com a senhora. Eu falei, então tá beleza, vambora, vamos continuar. É a primeira coisa que eu faço. Quando eu tenho perspectiva de botar alguém além do nível, eu falo, vamos ver como é que essa pessoa se comporta em tempos de crise.
A maioria das vezes eu me decepciono. Sabe por quê? Porque aquela pessoa não está preparada, não tem maturidade. E muitas das vezes nós não carregamos a maturidade e continuamos matando os sonhos, continuamos sufocando os planos de Deus na nossa vida. Porque as parteiras do Egito, a proposta de Deus para elas era em oculto. Elas salvariam os meninos hebreus e elas receberiam família. Quantos de nós temos lutado com Deus porque queremos ter uma família, queremos viver a felicidade, um alinhamento espiritual, queremos caminhar com Cristo, queremos mais uma chance de prosseguir? Quantos de nós estamos olhando e dizendo: ah, Deus, me dá a oportunidade de eu ser feliz? E se eu disser para você que isso é acesso? Qual era a chave de Cifra e Poá? Temor. Temor. Elas carregavam o temor do Espírito Santo. Elas estavam debaixo de forte ameaça, mas elas não se dobraram diante das crises e nem das circunstâncias. Quantos de nós, em momentos de crise, rebelamos-nos, gritamos, nos escondemos, abandonamos tudo, fazemos isso, fazemos aquilo, jogamos fora aquilo que o Espírito Santo de Deus promoveu para nós. E Deus queria promover aquelas mulheres. Tinha algo no coração delas que era diferenciado. Tinha algo a ser cumprido. Tinha uma obra inacabada na vida dela. E quantos de nós não temos obras inacabadas? Quantos de nós não temos olhado para Deus e dizer: Deus, lembra de mim, Jesus. Promove a minha casa, Jesus. Me dá uma casa própria. Muda meu casamento, muda minha família, muda a minha estatística de vida, Jesus. E Jesus está dizendo assim: escuta essa. Segura essa senha aí que eu vou liberar essa chave aqui agora. Jesus está dizendo assim: tá faltando só tu gerar o acesso. Porque a porta só abre quando tu coloca o código. Deus! A porta só vai se abrir quando tu entra com o código. Tu pode até orar, mas se tu não entrar com o código, a porta fica restrita. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia! Aquelas mulheres, elas não eram hebreias. Ivone, prosperidade, mas elas carregavam a chave. Elas não eram hebreias, mas elas tinham algo que muitas pessoas não tinham: temor. Quando eu estou disponível a carregar o temor, eu não faço nada sem a autorização do meu Pai Celestial. Quem carrega temor é emocionado? Diga para mim, Rita, bem-vinda. Quem carrega temor é emocionado? Ou você carrega temor, ou você carrega emoção. Porque temor procede de relacionamento entre você e Deus. Sentimentalismo é aquilo que o diabo usa para corroer as oportunidades de Deus na sua vida. Ou você carrega o temor, e diante do temor pode acontecer qualquer coisa em torno de você, que você vai dizer: não interessa o que está acontecendo, eu vou caminhar com aquele que tem o poder de abrir portas. Eu vou caminhar com aquele que tem o poder de operar. Eu vou caminhar com aquele que tem o poder de me promover. Aí, irmãos, quando eu tenho temor, eu não sou natural. Eu olho com os olhos sobrenaturais, e se eu carrego olhos sobrenaturais, eu tenho os acessos a entrar nas portas que o meu Pai tem tendência a me promover. Quando elas tomaram as atitudes de não se corroerem com a informação de Faraó, com a ordem de Faraó, elas não sabiam que ali havia uma bênção escondida naquela obediência. Quantos de nós estamos jogando fora as oportunidades pela desobediência? Porque o código de Cifra e Poá era obediência ao céu, desobediência à necessidade e olhar e temor para aquilo que Deus podia cumprir. Elas não estavam ali por uma casa ou por uma família. Isso foi consequência do acesso. Porque todas as vezes que eu entendo de acesso, eu entendo de código. Toda vez que eu entendo de código, eu assento nos lugares maravilhosos que o meu Pai Celestial tem preparado e projetado para mim. O problema, irmãos, é que nós nos dobramos
nos momentos de crise. Nós falamos, não, porque o que vai ser da minha vida daqui para frente? Faraó mandou matar os sonhos dos meninos hebreus. Eu vou matar os sonhos, eu vou acabar com tudo, eu vou desistir tudo. Fraqueza, ausência, falta de temor, falta de comprometimento com a graça, falta de relacionamento com o eterno. E é por isso que o diabo tem propriedade para corroer os sonhos de Deus em nossa vida. Deus tinha um projeto com aquelas mulheres. Deus já sabia que no dia de hoje eu estaria aqui falando sobre ela. E quantos outros pregadores já não falaram sobre Sífra e Poá? Quantos lugares já não foram pregados sobre a memória dessas mulheres que não se dobraram aos seus costumes, não se dobraram ao seu faraó, não se dobraram por uma imposição de necessidade. Escute bem. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso? E deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras: faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e antes que chegue a parteira já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem as parteiras e o povo aumentou e se tornou muito forte. Porque as parteiras temeram a Deus e lhes constituiu família. O que Deus deu às parteiras? Qual foi o presente de Deus? Então, pastora, eu tô orando, irmão, não adianta oração sem acesso, não adianta oração sem chave, não adianta orar e não ter temor, não adianta ter oração e não ter obediência, porque uma das chaves para a resposta que tu precisa está em carregar o temor do Senhor, que é o princípio de todas as portas. Nenhum momento aqui você vê que aquelas mulheres estavam orando, mas elas carregavam um acesso. E Deus falou assim: quer saber? Eu vou fazer bem essas mulheres. Eu vou proporcionar a elas família. Eu vou mudar a história da casa dela. Eu vou cuidar do marido. Eu vou dar um marido poderoso para elas, abençoado. Eu vou dar filhos maravilhosos. Eu vou dar uma casa cheia de tudo que elas não compraram. Deuteronômio 8. Eu vou promover a vida delas. Por causa de uma atitude. Tem uma atitude que tu precisas tomar na tua vida. E é essa atitude que vai te dar a chave de acesso. Uma dessas atitudes é não se dobrar em posição de Faraó. Faraó quer que você mate os sonhos dos outros. Faraó quer que você acabe com os sonhos. Faraó quer que você dê passos para trás. Faraó quer que você acabe com o povo hebreu. Faraó quer que você desabilite a proposta do céu. Repita comigo: eu não desabilito mais o plano de Deus na minha vida. Eu não desabilito mais o plano de Deus na minha vida. Pode quem quiser dizer: eu vou matar os sonhos, que eu não vou matar sonhos de ninguém. Eu vou permanecer de pé e vou obedecer. Eu vou permanecer de pé e vou gerar permanência. Eu vou permanecer de pé e vou botar Deus acima das imposições de Faraó. O problema, irmãos, é que muitos de nós estamos colocando Deus abaixo e as necessidades acima. Pastor, eu não... Isso mesmo, minha amiga Luzia. Eu não estou aqui porque meu marido não concorda. Irmãos, você tem pouquinha fé. Porque se você tivesse muita fé, teu marido daqui a pouco vai estar com você aqui adorando o nome do Senhor. Minha permanência é essa, meu caminho é esse. E Deus vai trazer teu esposo, tua esposa, para congregar com você aqui do lado. Sabe por quê, irmãos? Tem muita gente que está desabilitando teus sonhos por necessidade. E você está sendo permissivo com isso. Nós não podemos permitir que nenhum faraó tire de nós o acesso da construção. Como a Maria. Maria passou 1 ano e pouco, o marido metendo pau em mim, não é não, Maria? Metendo pau em mim. Hoje em dia ele tem um livro meu que ele anda para cima e para baixo. E diz assim, é o xodó dele, ó. É o xodó dele. Já leu, já releu.
e anda com esse livrinho para cima e para baixo. Por quê? Porque ela se posicionou, não estou fazendo nada de errado. Eu estou assistindo a live, eu estou participando de coisas santificadas, eu estou sendo ensinada a melhorar. Por que eu vou sair de um propósito desse? E hoje está bênção na vida dela. Hoje o marido aceita, amém? Hoje ele fica na dele, já não questiona nada, respeita. Ela impôs o seguinte: a partir de hoje você não vai mais xingar minha pastora e nem falar mal do meu ministério, porque eu não aceito mais isso. Ela tomou posicionamento, deixou de negligenciar e passou a se posicionar e acabou. E aí Jesus começa a fazer a obra, porque ele é um homem que Deus tem propósito na vida dele. E eu creio que vai chegar o tempo dele estar com a gente aqui. Eu creio assim, irmãos. Nós cremos e olhamos com o olho espiritual de tudo. Amém? Nós não ficamos desabilitando nada nem ninguém, não. É cada um. Deus vai trabalhar com cada um da maneira que quer trabalhar. E eu não ligo não, tá, irmãos? Que ele mete o pau em mim porque eu sei que é espiritual. Eu sei que daqui a pouco Jesus vai tocar nele e ele vai se arrepender de tudo isso. Faz parte. Mas eu quero ministrar no teu coração hoje o seguinte. Amém? Pare de desabilitar os sonhos de Deus. Ah, pastora, mas eu me rendi a Faraó porque Faraó me deu uma ordem. Faraó não dá ordem na minha e na sua vida. Diga assim: Faraó não tem poder de dar ordem na minha vida. Ainda que eu esteja sob forte ameaça, a ordem que eu sigo é do céu. Ainda que eu esteja debaixo de forte ameaça, as ordens que eu vou seguir é do meu Redentor e do meu Salvador. O caminho que vai me promover é a obediência. Talvez o Faraó que você está vivendo é a vida financeira. Talvez o Faraó que você está vivendo é a vida sentimental. Talvez o Faraó que você está vivendo são teus filhos. Talvez o Faraó que você está vivendo é a tua vida espiritual. Mas uma coisa eu quero habilitar no seu cenário. Não se dobre a Faraó. Não desabilite o reino. Não olhe para trás. Somente olhe para frente. Porque o diabo vai fazer de tudo para tirar você do ambiente que Deus quer curar você. Irmãos, a Bíblia diz que o diabo, o ladrão, vem para matar, roubar e destruir. Aonde ele puder entrar gerando contenda e destruição, é claro que ele vai promover assim. Nós é que temos que ter a visão espiritual de continuidade. Nós é que temos que ter a visão espiritual de prosseguir. Nós é que temos que olhar e dizermos: eu não me desabilito mais para andar com o Faraó. Elas poderiam, irmãos, ter obedecido à voz de Faraó, mas elas falaram: de jeito nenhum. Eu vou obedecer àquele que tem o poder de mudar a minha história. E ali uma chave de acesso foi gerada sobre elas. Elas acessaram talvez o que elas já vinham querendo há muito tempo na vida delas: uma família. Em momentos de crise, vai se apresentar Faraó e vai se apresentar Deus. E quem é que você desabilita? Faraó ou Deus? Quem é que é habilitado no teu cenário? É Deus ou é Faraó? Quais são as promessas que irão se cumprir? Aquelas mulheres, elas eram pagãs, elas adoravam outros deuses, mas elas olham e falam: nós não vamos matar os sonhos desses meninos. Elas tiveram cautela com a obra de Deus, com as coisas de Deus. E o que aconteceu na vida delas? Foram promovidas a um status familiar abençoado. Porque na hora que a crise vem, aí nós vamos ver quem somos diante de Deus. Aí ela permaneceu diante do céu, ela honrou aquilo que Deus propôs no coração dela e ela prosseguiu. Quantos de nós, irmãos, no momento de crise, estamos desabilitando o céu para agradarmos o sentimentalismo de Faraó? Deus está dizendo para você: por isso que até hoje a tua vida não andou, porque você está sempre cedendo ao sentimentalismo de Faraó. Você está sempre ouvindo a voz de Faraó e Faraó te convence que aquilo ali é uma ordem. O diabo trabalha com ordens, irmãos. Deus mostra para você a visão e o caminho. Deus leva você até o acesso para que as portas que estão fechadas se abram. Quantos de nós estamos com portas fechadas diante de nós, olhando e dizendo: é Deus, eu me dobrei a Faraó,
Eu estou dobrada a Faraó. A Faraó me impôs uma coisa e eu segui caminhando naquela imposição. Mas daqui para frente, eu quero me comunicar com o céu. Daqui para frente, eu quero caminhar com a glória. Daqui para frente, eu quero caminhar com a graça. Daqui para frente, eu quero gerar movimentos de vida sobre aonde eu tiver que caminhar. Oh, aleluia! Mas eu não vou me dobrar as imposições de Faraó. Irmão, escute bem uma coisa. Você pode ter uma crise, uma frequência, mas você tem que ser posicionado diante daquilo que Deus tem proposto a você. Você tem que parar de olhar para você e dizer: sabe como é que é, né, pastora? É difícil para mim. Difícil é permanecer no pecado. Aquelas mulheres geraram uma chave, ó. E quando elas pegaram aquela chave, elas foram até Faraó, elas contaram uma história, mas elas promoveram os sonhos de Deus. Quer ver as chaves de Cifra e Poá? Elas promoveram os sonhos de Deus. Elas cuidaram dos sonhos de Deus, porque os hebreus sempre foram os sonhos de Deus. Os meninos hebreus era povo escolhido, era povo eleito por Deus, era povo preparado por Deus, e elas carregavam a chave de acesso. Quantos de nós estamos pegando a chave de acesso e jogando fora? E quantos de nós estamos pegando a chave e dizendo: deixa eu carregar a chave, porque vai chegar o tempo certo de eu acessar a porta? O que Cifra e Poá fizeram? Elas carregaram a chave e no tempo de Deus elas acessaram a família que Deus estava propondo para elas. Tu tá entendendo essa chave de acesso? Deus, ele entrega chaves na tua mão. E quem é você diante de carregar aquelas chaves? Exatamente. O que é difícil é que leva à desistência. Muitos no meio do caminho, minha amiga Luzia, vão pegar as chaves de acesso e vão dizer: a chave está pesada. Eu não vou mais carregar essa chave que está muito difícil. Marli Prosperidade, está muito complicado carregar essa chave. Está muito difícil andar carregando essas chaves. Só que as parteiras do Egito, elas não sabiam que carregar aquelas chaves era carregar o sucesso celestial. Porque Deus ia promover a elas famílias. Deus ia dar uma vida condicionada. Em algumas tradições, está dizendo que Deus deu casa a elas. Deus promoveu elas a viver um cenário novo. Deus promoveu elas a viverem um sobrenatural. Deus promoveu elas a viverem o extraordinário. Mas muitos de nós temos uma chave. Aí no meio do caminho nós falamos assim, ó: não vou carregar não, porque está muito pesado. Ou então eu pego a chave e jogo aqui em cima, jogo ali, trato de qualquer maneira, e Deus está falando: eu te dei uma chave para tu cuidar. E você está tratando a chave que eu te dei de qualquer maneira? Aí nós perdemos o acesso. Nós perdemos a visão. Aquelas mulheres não. Elas carregavam a visão profética. Elas tinham a visão estabelecida pelo rei. Elas andavam com aquelas chaves de acesso. E Jesus promoveu elas a um próximo nível. Escute bem que eu vou liberar outra chave para você aqui agora. Tem gente orando, pedindo a Deus um milagre. Deus promove um milagre. Quando o milagre chega, você pega a chave e trata ela de qualquer maneira. O que tu acha que vai acontecer com essa chave? Jesus vai deixar na tua mão você tratando a chave de qualquer maneira? Ou Jesus vai arrancar da tua mão porque você não soube valorizar aquilo que Deus te deu? O que tu acha que vai acontecer? Quem é que pode me responder aí? É só sobre eu ganhar uma chave, mas é sobre eu mantê-la. Porque aqueles meninos, eles eram sonhos de Deus. Tanto é que Deus colocou vários profetas, Deus colocou vários cenários para salvar o povo hebreu. E aquelas mulheres entenderam que ali tinha uma chave. E elas promoveram o sonho de Deus. Irmãos, promova os sonhos de Deus. Se Deus colocou algo na tua mão para você cuidar, dê a excelência do cuidado.
Não trate os sonhos de Deus de qualquer maneira. Não cuide das coisas de Deus de qualquer jeito. Promova os projetos que Deus tem colocado nas tuas mãos. Porque aquelas mulheres olharam e falaram assim, quer saber? Nós não vamos obedecer a Faraó, não. Nós vamos obedecer ao Deus dos Hebreus. E ali, irmãos, aquelas mulheres mal elas sabiam, mas elas estavam entrando na melhor fase da vida delas. Deus está dizendo para você, Deus te deu uma chave, Deus lhe entregou uma chave nas tuas mãos. Carregue essa chave na frequência dos céus. Ande com a chave de acesso que Deus te deu, abrindo as portas que virão na sua frente, porque ninguém abre portas sem código e sem chaves. Aquelas mulheres tinham um código. As portas seriam apresentadas mais à frente. Após elas protegerem os meninos, as portas se apresentaram e elas tomaram posse de um tempo novo. Deus está gerando para você tempos novos. Deus quer que você levante-se para viver esse tempo extraordinário, essa promoção do reino, e que você se levante para viver aquilo. Porque tem muito tempo que eu falo sobre isso. Irmãos, a vida cristã, ela não é baseada só em oração. Muitos de vocês aqui, eu tenho certeza, já oraram tanto e nunca tiveram resposta. Sabe por quê? Não é só sobre oração, mas é sobre ter acesso. Não é só sobre orar, mas é sobre entender quais são as chaves que o reino está entregando nas suas mãos. Porque através das chaves, com o fortalecimento da oração, você acessa todos os pontos de promessas e vitória, Vanessa, prosperidade, que Deus tem preparado e projetado para você. O problema é que nós oramos, pedimos a Deus algo. Quando Deus promove esse algo, nós corroemos o algo, porque não temos maturidade suficiente para segurar esse algo. Escute bem o que Deus está falando. Nós falamos assim, Deus, me abre essa porta aqui. Deus, muda meu cenário aqui. Aí Deus muda. Aí você trata a promessa que Deus colocou na tua mão de qualquer maneira. Sabe por quê? Porque não tinha maturidade específica para cuidar dos sonhos de Deus. Porque, irmãos, tu não vai cuidar dos sonhos de Deus de qualquer maneira. Aprenda isso. Para cuidar dos sonhos de Deus, você tem que ter preparo. Então, eu tenho que orar. E eu tenho que entender de códigos. Porque quando eu oro e entendo de códigos, eu gero acesso. E se eu gero acesso, eu chego ao Filho. Se eu chego ao Filho, eu sou promovido até o Pai. Então, tudo aquilo que pedis em oração, crendo, eu receberei. Quem lembra dessa palavra que eu preguei semana passada? Não é só sobre orar. Orar você pode orar e pedir a Deus algo. Deus talvez vai te dar. Mas e quando Deus te dá, você vai começar a carregar a chave que Deus te deu de qualquer maneira? Joga de um lado, joga do outro, reclama da chave, faz isso, faz aquilo outro, trata de qualquer maneira, e Deus está dizendo, você não tem maturidade para carregar os meus sonhos. Tinha algo sobre Cifra e Poá, maturidade profética. Apesar de elas não serem hebreias, elas tinham convivência com os hebreus e elas carregavam temor. Quantos de nós estamos pedindo para Deus um milagre, e quando Deus promove o milagre, nós não temos maturidade para manter o milagre. Nos comportamos como pessoas desabilitadas dos sonhos de Deus. Então Deus está dizendo para você hoje, é tempo de amadurecer. É tempo de você olhar para os sonhos de Deus e dizer, Deus, eu sonhei tanto para o Senhor mudar minha casa. Me ensina a valorizar o que eu estou vivendo hoje. Deus, eu sonhei tanto para os meus filhos se converterem. Me ensina a valorizar esse momento. Deus, eu sonhei tanto para ter uma vida organizada. Me dá visão para eu continuar mantendo as coisas organizadas. Eu não quero mais quebrar os princípios. Eu não quero mais invalidar os projetos de Deus na minha vida. Cifra e Poá não são os tipos de mulheres que se corroem por qualquer imposição de Faraó. Muito pelo contrário. Elas carregam o temor. E quem carrega o temor não teme a situação. Irmãos, escute bem o que eu vou dizer a você. É mais uma chave de acesso. Quem carrega temor não teme as circunstâncias. Pode tudo em volta estar dando errado, mas você tem um Deus que te garante. Quem aí pode ouvir e ver a tua situação e dizer assim, realmente, pastora, quem carrega o temor não tem medo das circunstâncias. Quem anda com Deus como um Enoque, pode até ser recolhido por Deus, mas tu não vai passar, vai ficar no vale. Tu pode até passar no vale, mas tu não fica lá. Sabe por quê?
Porque Deus está cuidando dos detalhes da sua vida. O temor é obedecer, exatamente, minha amiga Luzia. Quando nós tememos, nós obedecemos. E quando nós obedecemos, nós temos as chaves e cuidamos daquilo que Deus entrega na nossa. Por que eu ando com essa chave aqui, irmãos? Essa chave aqui é um propósito, certo? De posse. E para a glória de Deus, irmãos, eu tô nesse grupo também, tá? Eu também tô fazendo esse voto. E Deus já me atendeu diante desse voto. E eu já vinha orando, ó. Quando eu botei o voto, Deus destravou algo na minha vida que eu estava pedindo. Mas a minha permanência ali em obedecer a Deus tem que continuar. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem que me ensinar a carregar os sonhos. Eu não posso tratar aquilo que Deus está me dando na minha mão de qualquer maneira. Tu tá entendendo? Porque esse código aqui dessa chave, ele vai ter um código. Assim como em todos os que estão no grupo de posse. Tem muita gente no grupo de posse. Tem gente que rompeu com o grupo de posse. E tá tudo bem. Porque muitos testemunhos sairão do grupo de posse, como nós já temos um. Amém? Quem aí tá vendo aí o Renê e a Camila? É uma família que Deus está restaurando. E a Camila está no grupo de posse. E eu falei, irmãos, o grupo de posse é um grupo de restauração familiar também. É um grupo de restauração familiar. É um grupo de produção financeira. É um grupo de quem vai se levantar e vai dizer assim, eu vou tomar posse daquilo que meu pai tem para mim. E se algo é para ser teu, ponto. Dentro de um propósito que você está, Deus vai honrar você, exatamente. Não podemos abrir mão dos sonhos de Deus na nossa vida. Nós não podemos desabilitar os sonhos de Deus na nossa vida. Nós não podemos olhar para o nosso sentimentalismo e falar, eu estou chateado, vou abrir mão do plano de Deus. Imagina se Deus ficasse chateado conosco e jogasse a gente no lixo. Quem aqui já pensou sobre isso? Pastor, eu fiz tanta besteira, imagina se Deus tivesse me jogado no lixo. Imagina se Deus tivesse olhado para você e jogado você no lixo. Pelos pecados, pelos erros que você cometeu, pelas atitudes emocionadas que você tomou. Mas Deus é misericordioso, compassivo conosco. Ainda que nós erremos, Ele está conosco. Ainda que nós erremos, Ele segura a nossa mão. Ainda que nós tomemos atitudes erradas, nós permanecemos. Nós olhamos e falamos, Deus, eu não quero abandonar minha fé. Eu não quero desabilitar os teus sonhos da minha vida. Eu não quero olhar mais para trás. Eu não quero caminhar dando passos em falsos. Daqui para frente eu quero prosseguir. E vou dizer mais, hein? A Camila está no grupo aí desde que iniciou o grupo. Iniciou o grupo, ela falou, pastor, eu quero fazer parte do grupo de posse. Irmãos, ela teve um probleminha aí. E ela não saiu do grupo não, tá? Ela permaneceu no grupo. Fiel, orando, com fidelidade com Deus, caminhando com Deus. E para a honra e glória do Senhor, o esposo dela tá aí. Amém, irmãos? Sabe por quê? Porque a honra de Deus, ela vem pelo obedecer. O princípio de honra de Deus chega para nós através da obediência. Irmãos, ela passou por um problema dentro de casa, ela não foi para pagode. Ela não foi falar de homem. Ela não foi fazer nada errado. Ela era ensinada a se santificar. Eu ensinava ela a se santificar, a orar e a permanecer. E ponto final. E Deus está restaurando a família dela. Assim como Deus restaurou a família da Ana, como Deus restaurou a família da Ruth, como Deus restaurou o casamento da Maria, que também era um problema danado, o casamento da Maria. E Deus tem restaurado famílias aqui nesse ministério. É um ministério restaurador de famílias. Nós temos visto famílias serem reabilitadas pelo processo de Deus. Sabe por quê? Mas todas essas pessoas permaneceram firmes aqui. Independente da situação, nós vamos permanecer, pastora. Independente... Irmão, por que você não pode ser ameaçado pelo diabo de que algo vai dar errado e você romper a corda? Não existe isso, irmãos. Ah, pastora, tá dando alguma coisa errada, eu vou abandonar minha fé. Isso representa que você nunca teve fé. Isso representa imaturidade. Isso representa que não tem relacionamento com Deus. Isso representa que nunca teve intimidade. Ué, eu tenho um problema, eu vou sair do lugar onde Deus me colocou, então eu estou carregando rebeldia, não estou carregando obediência. E quantos de nós temos andado em desobediência? Temos que nos manter de pé, exatamente. Sabe por quê, irmãos? Quem é da fé vence seus propósitos e princípios no joelho.
Não é brigando, xingando, stalkeando ninguém. Tô cansado de ensinar isso a vocês, não precisa disso. Na tua vida vai se cumprir o que Deus quer. Na tua vida vai acontecer tudo aquilo que Deus quer. Ó, a Ana tá aí, ó. Separou ela e o marido. O marido saiu de casa, se divorciaram. E aí, Ana, o que aconteceu? Casaram de novo. Estão casadíssimos no papel de novo. Sabe por quê? Para que o nome do Senhor seja exaltado. A Ana é minha prima, irmãos. Ela é minha prima. E eles se divorciaram e casaram de novo. Sabe para quê? Só para dar um tapa na cara do diabo. Porque a família que Deus constitui, ninguém tem o poder de desconstituir. Aprenda isso. Se Deus constituiu algo na tua mão, só quem vai desabilitar esse algo é você. Através da tua desobediência, da tua rebeldia, da tua fraqueza. Mas se você permanecer com Cristo, Ele tem poder de habilitar o que Ele quiser na tua vida e trazer à tona a existência das propostas dEle para você. Mas nós não podemos, irmãos, no primeiro foco de problema, eu vou deixar de ser crente, eu vou bibibi. Irmão, tu nem foi crente. Pronto. Tu não vai deixar, tu nunca nem foi crente, tu não sabe nem o que é carregar intimidade. Porque se tu soubesse o que é carregar intimidade, tu permanecia. Porque a gente não anda só com Deus quando as coisas são favoráveis ao que nós achamos que é bom. Isso aí é manipulação satânica. Manipulação satânica. Nós queremos manipular aquilo que Deus tem que cumprir. Permaneceu e está aí até hoje. E Deus restituiu essa família. Que é muito fácil, né, irmãos? O diabo gosta que nós desabilitemos os planos de Deus e ainda arrumamos desculpas. Não, mano. Nós vamos permanecer. É o que eu falo pra vocês. Eu não tô aqui só quando o ministério tá arrebentando, não, irmãos. O ministério tá bombando, eu tô aqui. Pastora, eu tô aqui de dia, de noite, estando bom, não estando, pessoas estando, não estando, eu tô aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tenho pessoas fiéis aqui a esse ministério, que merecem o meu melhor, merecem o meu estudo, merecem a minha oração, merecem o meu empenho, a minha santificação, merecem o meu preparo, independente de qualquer circunstância. Tem pastor que só quer pregar para a multidão, irmãos. Tem pastor que quer visibilidade. Eu até poderia ter muita visibilidade se eu quisesse. Porque quando eu abro live de revelação aqui, irmão, estoura. Vocês não têm ideia como é que fica isso aqui. Fica pequena a live. É todo mundo abençoando, compartilhando. Não precisa nem eu pedir. O negócio é automático. Só que, irmãos, eu não sirvo ao homem. Eu sirvo a Deus. E tudo aquilo que o meu pai mandar eu fazer, eu vou fazer. Ainda sonha prosperidade, que você não acesse a árvore do bem e do mal, mas que você acesse todas as árvores de todo o Éden, de toda a prosperidade de Deus em sua vida. Que Deus te produza a viver coisas maiores e melhores. Amém? Então nós temos que olhar e não nos dobrarmos diante das imposições de Faraó. Nós temos que parar de querer manipular os outros pelas nossas dores. Irmão, não faça isso não. Aprenda a ter caráter de crente. Aprenda a tomar vergonha na tua cara. Para de querer manipular os outros com as tuas dores. Porque você escolheu não ser bem resolvido com as suas dores. Porque você escolheu andar adoecido carregando cadeias e correntes. Pare de querer manipular os outros em relação às tuas dores. Amém, irmãos? E você pare de querer ceder a quem manipula através de dores. Cada um tem que propor sua própria cura, irmãos. Cada um tem que andar e falar, peraí, a partir de hoje eu quero ser curado. A partir de hoje eu quero caminhar. A partir de hoje eu quero promover. A partir de hoje eu quero caminhar diante de Deus. Pare de olhar e falar, pastor, sabe como é que é, né? Estou sendo manipulado, irmãos. Cuidado com manipulações satânicas, tá? Cuidado com aquilo que Satanás tem levantado pessoas para impedir a tua santificação. Irmãos, olha bem uma coisa, olha. Se fulano não quer orar, ore você. Se fulano não quer santificar, santifique você. Se fulano não quer participar da live, participe você. Se fulano quer viver no pecado, deixe fulano viver no pecado. Viva você em proposta de santificação. O problema é que você não sabe andar sozinho. Alguém tem que estar do teu lado para você cumprir o teu papel. Está errado. Até porque a santificação e a palavra de Deus é única. É você que vai prestar. Exatamente. Tome cada um a sua cruz e prossiga.
Eu tenho propósito de oração com alguém, não quer orar, amém, eu vou orar. Eu tenho propósito de jejum com alguém. Ah, ela não vai orar, mas eu vou jejuar. Eu vou orar, vou caminhar com Deus. Deixa cada um seguir o seu próprio propósito. Porque aí, irmão, você tira a mão e deixa Deus tratar. Porque tem gente que precisa ser tratada por Deus. Ah, pastor, eu não oro porque meu marido não ora, porque minha mulher não ora. Ah, capaz. É bem capaz de eu deixar de orar porque meu marido não quer orar. Amém, irmãos? Cada um com seu cada um, irmão. Se a gente pudesse unir e orar junto, melhor. Mas se não quiser, também tá valendo. Eu vou continuar no meu foco. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos de nós estamos quebrando foco. Porque queremos ter acesso através dos outros. Você já está maduro o suficiente para entender que para acessar as coisas de Deus, tu precisa estar um único. Você precisa ser você e o Espírito Santo. E Deus, lembra a corda de 3 partes, ela não quebra porque ela é forte. E Deus está dizendo para você, pare de ficar acessando aquilo que te adoece. Passa a acessar as coisas de Deus na tua vida. Amém? Até porque, irmãos, no meio da caminhada, algumas pessoas vão romper as cordas. Mas você vai permanecer. Diga assim, pastora, independente de quem vai roer a corda, eu vou permanecer. Independente de quem vai roer a corda, eu vou continuar de pé. Independente das circunstâncias, eu vou continuar caminhando com Cristo. Sabe por quê, irmãos? O diabo, ele usa o sentimentalismo para nos tirar dos planos de Deus. O diabo usou Faraó para tocar na essência daquelas mulheres. Isso aí, Júlia. Prosperidade, mas aquelas mulheres olharam e falaram assim, é ruim. É muito ruim. Eu tenho temor ao Deus dos Hebreus. Irmão, pensa numa chave. Pensa em mulheres de acesso. Pensa em mulheres que tomam posse. Pensa em mulheres que permaneceram, mesmo sendo impostas, a desistir dos sonhos de Deus. Isso aí. Talvez você está sendo imposta a matar os sonhos de Deus. Porque era isso que Satanás estava promovendo na vida daquelas mulheres. Mata os meninos hebreus. Os meninos hebreus eram os sonhos de Deus. E Deus está dizendo, não mata não. Confie em mim, porque meu processo é grande. O tempo novo que eu tenho na tua vida é extraordinário. O tempo novo que eu tenho na tua vida é sobrenatural. O tempo novo que eu tenho na vossa vida é grandioso. Oh, aleluia! Repita comigo aí, você que pode. Eu não vou matar os sonhos de Deus. Deus conta com você para realizar sonhos na sua vida. Tem sonhos que estão parados. Tem coisas que precisam acontecer na sua vida. Mas Deus está esperando uma atitude. Eu dei uma chave. Como será que ela vai tratar a chave que eu dei a ela? Como será que ela vai conduzir a chave que eu entreguei nas mãos dela? Alguns de nós vamos errar e vamos acertar. Porque também o erro é humano, né, irmãos? Às vezes a gente erra e depois acerta. Se arrepende dos nossos erros. Mas muitos de nós nunca mais acertamos. E Deus está ministrando no teu coração. É tempo de acerto, tá? É tempo de você se levantar para viver os sonhos de Deus, as promessas de Deus, as propostas de Deus, a viver o sobrenatural de Deus. É tempo de você se erguer para viver aquilo que é extraordinário e sobrenatural. Amém, irmãos? Quem recebe essa palavra profética dessa noite? Tempo de acerto, Camila. É tempo de você pegar uma chave e dizer assim, Deus, eu posso não estar entendendo. Porque eu, quando comecei a fazer o propósito de posse, Deus me deu a direção da chave. E eu obedeci. Meu marido foi lá e comprou uma chave sem código, tá vendo? Como todo mundo. Porque ele vai cumprir os sonhos no meio do caminho. Eu preciso carregar a chave. Eu preciso andar com essa chave e esperar Deus cumprir os próximos acessos que Ele vai gerar em mim. Amém? Outra coisa que eu vou te falar. Quando você concorda com os erros de alguém, com o vitimismo, você está adoecendo essa pessoa. Irmãos, amar
é falar verdades para quem precisa ouvir. Por isso que eu sou um tipo de pessoa que eu não mando recado para ninguém. Não tem isso comigo de recado. Eu converso, eu explico, eu oriento, eu amo. Mas eu não costumo mandar recado para onde eu quero que a pessoa se entenda e se acerte. Sabe por quê? Porque o maior presente que você pode dar para alguém é o acesso da verdade. Porque é muito difícil pessoas que falem a verdade. Já reparou que as pessoas passam pano em tudo, mas quase ninguém fala de verdade? Quase ninguém assume a verdade? E aí nós ficamos assim, Deus, às vezes a tua casa está uma bagunça, porque está faltando você se posicionar. Está faltando você tomar posições. Quando você começar a tomar posições, Deus vai começar a promover o cenário que você precisa acessar. É joelho no chão, posicionamento, postura, e não se dobrar a nenhum faraó. Porque quem vai te honrar é Deus. Ainda que a necessidade esteja batendo na tua porta, Deus, eu não me dobro, eu caminho contigo, eu vou andar diante das tuas escolhas da minha vida. E Deus vai promover você a cenários maiores e melhores. E tu verás que Ele é o Deus da tua criação. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Amanhã eu vou estar em torno de 8 e pouca da manhã. De novo. Amém? Com princípios bíblicos e inteligência emocional. E tu verás a glória, a honra, o poder, a excelência e o extraordinário de Deus. Um beijo. Você que gosta muito das minhas mentorias, vá lá para o YouTube. Amém? @pra.daniele com 2 L's Barreto. Pastora, como que eu faço para ter uma mentoria com a senhora? Irmãos, os dizimistas, inclusive eu acompanhei hoje à tarde com assessoria, pedi atendimento a todo mundo vai ser atendido de maneira específica essa semana. Só os dizimistas. Você que quer um atendimento comigo particular, aí eu te atendo como psicanalista, que é o meu trabalho. Então você vai ver lá e eu vou te passar os valores. Amém, irmão? A gente tem promoção de 1 hora, 2 horas, 3 horas, dependendo do que você precise, tá bom? Os dizimistas, eles carregam esse acesso de honra. Eles carregam o acesso da honra de serem mentoreados por mim, serem tratados de uma maneira exclusiva. Amém? Eu entro nas casas através de vídeo para organizar aquilo que está fora. Para a glória de Deus, nós temos ajudado os dizimistas aqui de maneira extraordinária. Amém? Então isso é uma honra. Pastora, eu tenho muita vontade de fazer uma mentoria com a senhora. Irmãos, eu cobro em média aí de 150 a 200 reais, dependendo da situação. Tá bom? E aí pacotes com 2, 3 horas, eu faço preço aí promocional para você poder ter um acesso exclusivo a um atendimento comigo, que para muitos casos tem mudado a vida de muitas e muitas pessoas. Muitas pessoas que fazem mentoria comigo por fora, que pagavam terapeutas, psicólogos, depois que vieram ao tratamento comigo, mudaram totalmente a especificação mental, a visão material, cresceram e desenvolveram poderosamente. Amém, irmãos? Então, e os livros, né? Que, irmãos, isso aqui são mentorias, tá? Se eu fosse você, fazia igual a Ruth aí, tá? A Ruth reúne a família dela e lê os livros, tá? Compre aí a coleção, daqui pro mês que vem vai estar saindo mais 3, tá? Como vencendo raízes hereditárias, que é a história da minha vida, e como eu venci as raízes. Batalha espiritual da mente, que é o formato mental, e como Deus opera no mental e o diabo também. Como vencer demônios territoriais, que Deus tem dito para mim que esse aqui vai ser um best-seller, vai ficar entre os 8 livros mais vendidos do mundo. Amém? E esse último aqui, que é o Heranças de Satanás. É como o diabo promove heranças no nosso corpo, na nossa alma, nos nossos filhos, através das heranças. Pastora, como que eu faço para ter um livro da senhora? Ó, essa moça aqui sou eu, tá? Vestindo 34 aqui, hein, Ruth? Que a Ruth desacredita que eu visto 34, irmãos. É mole? 34 eu não tô não, mas 38. 38 eu tô vestindo. 38 eu cheguei lá. Tô com 67 quilos e pouco. Tô com 1,71 m, então por aí tu já vê que eu tenho 38 quilos. Ruth fica rindo que eu não tenho 34 quilos, amém? Tem manequim 34. Vai lá no Clube dos Autores, tá bom? E compra lá os livros. Vai lá no Clube dos Autores do Google, bota Daniele com 2 L's Barreto e lá
Para de fofoca, exatamente. E lá você procure lá o meu nome, Daniele Barreto, que vai aparecer os livros. Não deixa para amanhã não, irmão. Vai lá no site, compra agora a coleção. E tem na versão e-book e tem na versão impressa. Lembrando que a editora entrega em todo o mundo. Não é só no Rio, nível Brasil, não. Alemanha, Portugal. O pessoal de Portugal recebe nas portas das casas. Amém, irmãos? E Espanha. Em tudo que é lugar do mundo aí os livros são entregues. Tá? A Ruth mora em Torres Vedras e ela recebe na casa dela. Só para você ver o poder de Deus, né, irmãos? Só para você ver como é que Deus é poderoso. E você que recebeu um ontem, olha aí que bênção. E deixa eu te contar uma coisa. Você que diz assim, pastora, eu preciso entender mais do intelectual. Vai lá e compra os livros. Porque os livros são mentorias específicas, irmãos. Como eu tenho testemunho de mudança de intelecto através dos livros. Como tenho pessoas que mudaram de sentido através dos livros. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos bloquear aqui o Evangelho da Cruz. Como que uma pessoa dessa pode pregar a palavra do reino? A pessoa entra numa live, chamando a live de heresia, um cara anônimo que não tem nem foto, para você ver como é que tá esse povo que se diz crente, irmãos. Tem que tomar um cuidado violento, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Isso aí são os contaminadores. O pai da inveja é quem? Quem é que pode me dizer quem é o pai da inveja? Quem pode me dizer quem é o pai da inveja? Quem é que pode me dizer quem é o pai da dissensão? Quem é que pode me dizer quem é o pai da contenda? Essa pessoa tem alguma coisa de Deus? Tem não, irmãos. É isso que eu ensino a vocês. Aprendam que ambientes de contenda, irmãos falando um do outro, irmãos desejando mal um ao outro, irmãos invejando o que o outro tem, isso não é de Deus. Nós aqui comemoramos quando os irmãos estão com a família refeita, estão construindo coisas, estão comprando patrimônios, estão validando a sua vida. Nós aqui não temos inveja um dos outros, não. É muito pelo contrário. Nós aqui comemoramos o crescimento dos outros. Então, irmãos, tu vai num ambiente que tem crente preocupado com o teu crescimento, porque você tá com uma roupinha bonita, porque tua casa tá refeita, tem gente com inveja de você, sai fora. Deus não tá nisso. Dissensões é coisa satânica. Inveja é coisa satânica. Julgar os outros é coisa satânica. Falar mal das situações dos outros também é satânico. Amém, irmão? Nós não temos direito de questionar a opinião de ninguém, e nem o crescimento de ninguém, e nem a evolução de ninguém. Nós temos é que sentar junto com os irmãos e comemorarmos o crescimento uns dos outros. Aqui, irmão, nós não vivemos isso. Amém, irmãos? Nós não vivemos isso. Sabe por que nós não vivemos isso? Porque a obra de Deus não é pautada em fofocada, em invejada. Ah, o irmão caiu. Aí tá todo mundo reunido fazendo fofoca. Toma vergonha na cara e vai cuidar da tua vida. Que se Jesus voltar hoje, tu vai direitinho pro inferno. Sabe por quê? Porque o pai do julgamento é Satanás. É o diabo que conduz essa tua língua aí, de seca aí, para poder destruir, fazer contenda na vida dos outros. Irmão, eu não me comunico nem com a minha família, se tu quer saber. Se começou com fofocada, eu saio fora. Por quê? Porque eu não tenho tempo para isso. Eu não estou pagando um preço muito caro para me santificar, para ficar jogando minha santidade fora por causa de opinião dos outros. É muito ruim. Duvido. Doa quem doer, sinta quem sentir. Eu não estou nem aí. Eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para agradar a Deus. Amém, irmãos? E aqui, para a glória de Deus, quando eu tenho conversa com algum dos irmãos aqui, é sempre em prol de entender o que está acontecendo. Ó, está acontecendo isso, fulano está fazendo isso. É sempre assim, irmãos. Nos unimos para estarmos juntos. Não é para estar prejudicando ninguém e nem falando mal de ninguém. Não me preocupando com isso, não. Amém, irmão? Até porque cada um vai responder as suas atitudes pessoais a Deus. Nós não temos nada a ver com isso. Eu aqui ensino. Amém? Eu aqui estou para ensinar. E todo santo dia eu tenho ensinado a vocês. Agora, irmãos, se cada um vai gerar acesso, aí é a opinião de cada um. Então, só para você abrir a visão, que você acha que a pessoa carrega uma roupa de crente, não é assim? Que ela carrega uma Bíblia debaixo do braço, que ela pertence ao reino. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Evangelista da prosperidade, você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque nem todo mundo que está em Israel é de Israel, não, irmãos.
Tem crente que ele vai na tua casa para poder queimar os outros. Tô errado ou tô mentindo? Ou na tua cidade não tem crente fofoqueiro não, só na minha. Ele vai na tua porta para falar mal dos outros. Vai dizer que fulano caiu, que Beltrano tá... Menino, tá sabendo? Fulano tá no pecado. Ah, mas deixa eu falar uma coisa pra você. Quando tu vai no celular dele, tá verificando pornografia. Ele tá em cima do altar, mas tá olhando as garotinhas. Tá em cima do altar, mas tá falando das meninas que estão de calça jeans. Porque o sonho dele é ficar olhando a mulher dos outros. Aí ele fica falando mal porque é aquilo que ele carrega dentro dele. Aqui com a gente não cresce não, irmãos. Amém? Aqui com a gente não cresce esse tipo de coisa não. Gosta de queimar os outros. Irmão, tu conhece crente que queima os outros? Pode sair fora disso aí. Só ele que é o santo. Ele tem coragem de ir pra cima do monte e falar mal dos outros. Pelo amor de Deus, irmãos. É muita irresponsabilidade diante das coisas de Deus. Amém, irmãos? A pessoa vive circulando, falando mal dos outros. Se reúne em monte para estar metendo pau nos outros. Mas não olha para a vida dela, que está cheia de princípio quebrado. Entendeu? Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Então, irmão, cuidemos de nós, da nossa família. Ó, vou falar de novo. Primeiro lugar é Deus. Segundo lugar, a nossa família. Terceiro lugar, a obra de Deus. Amém? Esse sentido é que você tem que seguir. Não ande com quem não te acrescenta. Não te acrescenta, tire de circulação. Só ande com aquelas pessoas que te acrescentam o céu. Que quando tu tá pensando em cair, fala, tá maluco? Vai orar, vai ler a Bíblia, vai jejuar. Vai se comunicar, vai gerar intimidade. O que é isso que tu tá fazendo? É loucura. Não ore com quem quer derramar o teu sangue, não. Porque tem gente que é assim, irmão. Quando ela quer se desviar, ela começa a fazer a tua cabeça para tu sair do movimento cristão. Mas ela não sabe que o sangue teu vai ser cobrado dela. É o espírito de Caim. Ele começa a matar as ofertas de Deus. Cuidado com isso. Cabeça sã, corpo sã. Você tem que ter sua opinião própria. Não é porque fulano caiu que você tem que cair. Não é porque fulano se aborreceu que você tem que se aborrecer. Você tem que ter maturidade, amém, irmãos? Você tem que parar de andar baseado igual piolho na cabeça dos outros. Eu sou o seguinte, irmão. Alguém chega pra mim e fala mal de alguém. Eu falo assim, irmãos, eu vou tirar minhas próprias conclusões. Amém? Primeiro eu vou ver o que eu acho bom e o que eu não acho. E acabou. E ali eu vou entender o que é bom e o que não é. Amém? Ah, eu não gosto. Isso é problema teu que você não gosta. Eu vou permanecer aqui onde Deus me colocou. Porque eu não tenho relacionamento contigo. Em primeiro lugar, eu tenho relacionamento com Deus. Lembra? Amar a Deus acima de todas as coisas? Princípio. Quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu estou pontuado onde eu tenho que pontuar. Amém, irmãos? Que Deus honre e abençoe a todos. Que a glória, o poder, a excelência, e que você fique de olho nessas portas de acesso que o diabo tem gerado aí, para impedir o povo de Deus de viver santificação. Amém, irmãos? Que Deus honre e abençoe a todos. Que vocês frutifiquem, cresçam, ó, de olho, de olho. Irmãos, tô precisando de intercessores. Cadê o povo que está um tempo nessa obra aqui que não se propôs ainda a ser intercessor? Vamos tomar posição e vergonha na cara, hein? A obra de Deus é acesso. Tu quer viver as coisas de Deus, mas não quer pagar preço? Fica difícil, né, irmãos? Então, irmão, que Deus abençoe a todos. Um beijo grande para vocês. Amanhã de manhã tô no ar de novo com tudo e mais um pouco. Tchau, tchau.